Todos bons, recheados de bons animais, onde a gente pode tirar no detalhe da classificação. Obviamente que os 3 cavalos da frente são os cavalos de melhor diagrama de marcha do campeonato. Aí a gente tem o diagrama, soma o movimento, dá o gesto completo, onde a gente chega até a disputa do primeiro e do segundo, que a gente vai detalhar no detalhe aí dessa classificação. Então os 3 cavalos são os 3 cavalos mais marchadores do campeonato. O quinto, com relação ao sexto, já é uma vantagem ainda nessa condição da dissociação. Então ele é um pouquinho mais dissociado do que o cavalo da sexta posição. Ele tem anterior mais corrigido, como a gente pode observar, e a perna também é um pouquinho melhor em termos de engajamento quando comparado com o cavalo castanho, que está mais pichado. O cavalo Turdilho já está trabalhando com a qualidade melhor, tanto de anterior quanto de posterior, então vantagem para ele por isso definição. O quarto e o quinto ainda um pouquinho mais dissociado também o cavalo alazão. Então ele ainda leva vantagem, principalmente quando a gente observa a rédea livre e sai na toada, transição passo para marcha, o cavalo alazão ainda leva uma vantagem sobre o cavalo turdilho da quinta posição. Um pouquinho mais dissociado que o cavalo de trás, e a diferença maior se faz na comodidade, na maciez em favor dele, quando comparado ao quinto cavalo. Então ele leva vantagem no segundo item de maior peso, que é a comodidade. O diagrama é um pouquinho melhor, mas o cavalo de trás tem bom movimento, então nos gestos de marcha se compensam. Agora na comodidade o cavalo alazão leva vantagem sobre o seu oponente, então por isso, pelo segundo item de muito peso, vantagem para o quarto cavalo. Pode parar o quinto. Terceiro e quarto, a qualidade da dissociação, a qualidade ainda da maciez, a qualidade da extensão da movimentação um pouquinho melhor do cavalo da terceira posição quando comparado ao quarto. Então ele tem um gesto melhor pela dissociação, ele tem a condição da extensão do movimento um pouquinho melhor, tem um pouco melhor o trabalho do jarrete quando comparado ao alazão, trabalha um pouquinho mais dentro da massa, então vantagem no gesto. Na montada, a maciez desse cavalo de terceira posição tem vantagem sobre o quarto cavalo, embora seja muito cômodo também o quarto, mas o cavalo da frente ainda um pouquinho mais macio, ligado a essa condição do diagrama também. Então vantagem exatamente nesses itens, um cavalo de bom movimento, de boa estabilidade, um cavalo que trabalha bem descontraído, vantagem para ele nessa opção. Pode parar no quarto. Segundo e terceiro, todos os dois estão tendendo a inverter um pouquinho o seu conjunto de frente, tanto o segundo quanto o terceiro, mas me agrada mais a extensão de movimento do segundo cavalo, a amplitude da passada. Se a gente for olhar por frente, é até um pouquinho mais corrigido o cavalo da terceira posição em termos de alinhamento de aprumo. Então, principalmente na mão direita, onde o cavalo turdilho tira um pouquinho, aí já tende a perder um pouquinho na linha de aprumo. Agora, em compensação, a gente tem a amplitude do cavalo da segunda posição. Por mais que ele tire a mão um pouquinho pior em termos de aprumo, ele amplia mais a passada quando comparado o terceiro cavalo. E no posterior é a vantagem mais significativa do cavalo da segunda posição quando comparado ao terceiro. A perna dele é mais forte, a alavanca de posterior é melhor, a extensão da perna é melhor quando comparado ao terceiro, então ele ganha terreno com mais facilidade. Então o gesto de marcha é bom nos dois, mas a amplitude é melhor no segundo. A qualidade da montada é muito boa nos dois, tanto do segundo quanto do terceiro, mas a amplitude foi a vantagem do segundo cavalo quando comparado ao terceiro, por essa definição. E primeiro e segundo, um pouquinho melhor posicionado o cavalo da primeira posição quando comparado ao segundo, que dá a ele um engajamento ainda um pouco melhor, mas essa não é diferença significativa. A montada dos dois é muito boa, tanto do primeiro quanto do segundo, mas o cavalo da primeira posição hoje melhor postado. E aliado a isso, aí quando a gente olha os dois cavalos isso por frente, se tem 2 cavalos marchadores, 2 cavalos de boa montada, de bom posterior, a gente tem que pegar o detalhe. Qual que é o detalhe? Anterior mais corrigido. Então, ele pegou aquela correção do anterior do terceiro cavalo com a amplitude e extensão do movimento do segundo de anterior. Então ele é mais corrigido no movimento do anterior. Visto por frente, sobretudo. É só a gente bater o olho nos 2 cavalos e ver linha de aprumo, onde o cavalo da segunda posição já tira um pouquinho pior, principalmente a mão direita. Por isso a definição a favor do detalhe do cavalo da primeira posição.